A ONU e a OMM, ou seja, a Organização Mundial de Meteorologia, deram um alerta, um SOS global devido ao aumento do nível do mar. Pois é, o nível do mar está subindo e com isso foi dado um alerta lá em Tonga. Agora eu vou discutir esse assunto aqui, falando sobre os dados, mostrando justamente os dados e, como sempre, de forma técnica isenta de qualquer lado, onde que eu vou simplesmente mostrar e analisar os dados e mostrar para vocês o que está ocorrendo, sem nenhum tipo, sem nenhum viés, como sempre eu faço aqui. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, já peço a você que dê o dedo no like. Agora, essa questão de o porquê que aumenta, quais são as causas de aumento no nível do mar, eu vou deixar um vídeo na primeira, no primeiro comentário fixado também na descrição. Eu já expliquei isso aqui no canal. E, contudo, no final do vídeo eu vou mostrar uma novidade que eu estou discutindo, tá? E depois a gente vai ver, com o final dessa discussão, se estiver tudo correto, tudo certo, eu até apresento para vocês aqui, que é uma coisa totalmente nova. Bom, então vamos lá, porque o negócio aconteceu e aconteceu isso aqui, ó. A ONU e a OMM lançam um SOS global devido à subida do nível do Oceano Pacífico. Este alerta foi feito pelas mais altas autoridades destas organizações durante a apresentação do relatório sobre o estado do clima no sudoeste do Pacífico em 2023, lá em Tonga. Pois é, né? Tonga, né? Ilha de Tonga. Tonga, vocês já ouviram falar muito aqui de Tonga aqui no canal. E justamente aqui no site das Nações Unidas, né, aqui do Brasil, eles falam, que o aumento do nível do mar, justamente, ó, aumento do nível do mar, coletiva de imprensa com o secretário-geral da ONU, discurso do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, o cidadão que devia cuidar dos netos dele, durante a coletiva de imprensa sobre o aumento do nível do mar, realizada lá em Tonga no dia 26 de agosto. Acontece que eles diz, lá no relatório, diz eles lá que os níveis médios globais do mar estão subindo a taxas sem precedentes, considerando os últimos 3.000 anos. Ainda bem que ele falou, considerando os últimos 3.000 anos. Se fosse sem precedentes, eles já iam tomar a primeira lapada aqui agora. O oceano está transbordando. As mudanças aqui na região do Pacífico são visíveis desde a minha última visita. Então fala. Aí fala aqui que a taxa de aumento do nível do mar mais que dobrou nas últimas 3 décadas. Onde que falaram justamente que em 1993 a 2002 a taxa de aumento do nível do mar é 2,1 milímetros por ano. E 2014 a 2023 era 4,8 milímetros por ano. Tá? Chegou a esse patamar aqui, de 2014 a 2023, é 4,8 milímetros por ano. Vamos ver se esses dados realmente estão batendo com as medições. Bom, uma coisa interessante que esse aumento aqui relacionado, justamente que foi falado aqui no estado do clima no sudoeste do Pacífico em 2023, nós temos a própria NASA falando sobre isso. E a NASA, a análise da NASA vê pico no nível global do mar em 2023 devido a El Niño. Pois é, o El Niño, sim, ele aumenta o nível do mar, tá? O El Niño, ele provoca aumento, tanto na taxa quanto no volume mesmo do oceano. Então, aqui justamente no site da NASA, onde eu estou acessando, tá? Vocês podem ver, Sea Level Change, da NASA, onde que ele fala que o nível médio do mar subiu cerca de 0,3 polegadas, 76 centímetros, de 2022 a 2023. Principalmente, por causa do aquecimento do clima e desenvolvimento de um forte El Niño. Tá? Desenvolvimento de um forte El Niño. Então, justamente, nós podemos
considerar aqui, no site da NOAA, onde eles mostram, né, o índice ONI, e o índice ONI é o índice justamente que trata o El Ninho, tá? Onde tem essas situações, que são 3 meses, né? Que é esse índice, e justamente vai mostrar aqui, tá? O El Ninho realmente em 2023, como já falei várias vezes aqui, forte, 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 não chegou a super El Ninho, tá? Então nós tivemos mais da metade do ano com El Ninho instalado e ficou até, né, praticamente o mês de 2024 também com o El Ninho instalado. Agora, ele está indo para um decréscimo para a Laninha, né? Por enquanto ainda está neutro. Bom, então nós já sabemos que esse aumento de 0,76 foi relacionado ao El Ninho em 2022 a 2023. A própria NASA já disse isso. Contudo, tem aqui o próprio site, né, da NASA, ele fala que o nível do mar, tá, aumentou aqui, tá, tá aproximadamente, né, desde 1993, que tá, esse gráfico mostra aqui, aumentou aproximadamente 10,47 centímetros e arredondaram aqui para 10,5, tá? Então, 10,47 centímetros foi o que aumentou, né, segundo os dados, desde 1993. Uma coisa que eu falo desses dados é justamente essa parte um pouco abaixo aqui, que mostra onde que os dados via satélite, eles são esse finalzinho aqui, ó, que pega praticamente do final da década de 80 e 90 para cá, tá? Então os dados via satélite, eles são restritos. E também a medição por satélite é muito interessante com relação à temperatura, porque pega a radiação. Mas quando nós falamos de dados via satélite de altimetria, tá? Ou seja, altimetria com relação ao nível do mar, ele pode ter alguns erros contando com a relação de umidade e nuvens, tá? Então é preciso ter várias pessoas já discutiram isso. Eu posso até fazer depois um vídeo explicando essa questão da altimetria versus nuvem e umidade. Já li um artigo publicado pelo Dr. Roy Spencer, também colega que eu converso bastante. Ele já publicou falando sobre isso, já que ele é um dos caras que comanda o satélite UAH, que eu uso bastante aqui com relação à questão de tempo e clima. Tá? Então, e os dados anteriores, a grande maioria, né, são mesmo medições in situ, né? São algumas coisas, boias, tal, aquelas coisas mais in situ, e tem essas variações que medem essas variações do nível do mar, mas aí, né, não pega o nível do mar global, tá? Então você pega alguns locais, alguns, por exemplo, é, uma costa de algum lugar, a costa de outro, uma costa, por exemplo, no Pacífico, uma costa no Atlântico, uma costa no Índico e tal. Você tem vários medidores desses ao redor do mundo, mas eles não pegam a quantidade de dados via satélite, tá? Então, por isso, pelo menos isso, a NASA ela acertou aqui com relação aos dados, pegando, né, de 93 até aqui, por confiar nos dados via satélite. E nós podemos ver que aqui, ó, em 2024, esse nível ele ficou mais ou menos, ó, mais ou menos aqui, ó, com subidas e descidas pequenas. E teve um grande pico aqui, que é causado pelo El Ninho, tá? E depois nós vamos ver os outros dados para trás, beleza? Então, o interessante é que esse site você pode achar aqui, né? Só botar Sea Level NASA, sealevel.nasa.gov, tá? Aqui eles vão te dar vários dados, né? Então,
vão te dar vários dados aqui, você clica aqui, tá? E vai aparecer aquele site, né, que entrei anteriormente e tal, só que de uma forma um pouco menos, vamos dizer assim, precisa. Precisa não, mas com menos, com dados também. É praticamente a mesma coisa. Tá? Mas você pode também, né, procurar Sea Level, Sea Level da NASA, tal, que você vai encontrar. Bom, agora vamos ver o seguinte. Por que eu falei isso? Porque simplesmente uma coisa que me chamou a atenção, eu acompanho há bastante tempo essa questão, né, do nível do mar. Quem acompanha o canal aqui há bastante tempo sabe que eu já acompanho esse nível já há um tempo, né? E eu já tinha esse site já bem monitorado, né? Eu vou colocar aqui rapidamente para vocês verem. Deixa eu tirar o que está na frente, tá? Onde que os dados desse gráfico, vocês vão ver aqui, ó. Os dados desse gráfico são justamente, tá, aquele site que eu falei, da NASA, climatenasa.gov, vital, tal, não sei o quê. Então, esse dado que está aqui, tá? É esse dado que eu apresentei para vocês aqui, ó. Climate, NASA, Vital, não sei o que, tal, tal, tal. Só que agora, para minha surpresa, eles estão apresentando os dados somente com o valor daqui, ó, da tendência, somente com o valor total em milímetros que aumentou desde 93. E aqui, tá? Aqui não informa mais a taxa de elevação. Isso que eu, assim, fiquei estranheza isso. Porque desde há muito tempo, né, desde o início, quando começou a apresentação desses dados, eles apresentavam, né, a taxa de elevação. Justamente o que está dando aqui, ó, 3,4 milímetros por ano. Tá? Com uma margem de erro de aproximadamente 0,4. Esse dado aqui foi de 15 de 8 de 2018. E a sorte é que eu guardo, né, tiro o print, guardo. E foi justamente o que aconteceu aqui, ó. Vejam esse sitezinho aqui. Tá? Esse sitezinho aqui que vocês estão vendo, de 3.3, ele é de novembro de 2018. Tá? Novembro de 2018. Então, onde que, se vocês repararem, vamos ver justamente o que tá dando. Eu vou dar uma acertada aqui, só para vocês entenderem, tá, o que é o dado. Porque, meus caros amigos, se a gente vê, ó, se a gente for ver esse dado aqui, ele é do site da NASA. Tá? Esse dado aqui, ele é do site da NASA. Onde que o próprio site, tá? O próprio site da NASA, ele modificou. Não sei por que agora ele não está dando mais isso aqui, ó, essa taxa. Tá? Esse site aqui, ele é o site que eu mostrei para vocês aqui, ó. Lá, é esse aqui. Exatamente esse aqui. Tá? Onde que antigamente você vinha por aqui, entrava e chegava justamente aqui. Tá? Ó, sealevelnasa.gov. sealevelnasa.gov, né? Isso aí vocês estão vendo direitinho. E com isso, eu eu posso dizer que é um pouco estranho, porque não teria por que fazer uma alteração dessa, de uma hora mostrar um dado e de outra hora mostrar o dado, não mostrar o dado, né? Isso que eu fiquei estranho, essa estranheza, mas tudo bem. Então nós vemos aqui que em 2018 também, em novembro de 2018, a taxa diminuiu, né? Apesar de ainda continuar aumentando. Normal. Isso aqui é de um vídeo meu, tá? Tá aqui do canal, vocês podem ver, que eu falei também do nível do mar. Eu tirei o print do vídeo,
vocês podem ver que o aumento aqui, ó, continua. Tá? Por quê? Porque ainda continua uma taxa de aumento aqui de 3,3 milímetros. Só que esse site aqui, ó, Global, não sei o que, NASA, justamente, ó, mesma coisa, ó, Climate, NASA, Vital, não sei o que, gay e tal, mesmo site que eu apresentei para vocês. Esse aqui é de maio de 2019. Tá? Só que continua subindo porque a taxa continua para cima. Normal. E eu apresentei esse outro vídeo aqui, também falando de nível do mar, que ó, voltou a subir um pouco aqui para 3,4. Esse aqui de 2021, maio de 2021, onde também aumentou aqui, ó, foi para 99, tá? Foi para 99, porque por ano 3,3 milímetros, tá? Então vai continuar subindo, esse valor aqui vai continuar aumentando enquanto a taxa continuar para cima. O que me estranha é que o valor da taxa não tem mais. E aí quando a gente vai no mesmo site, né? Que é aqui, ó, sealevelnasa.gov, 3.2, 3.2 é aquele site que nós vimos, e esse aqui já é de 2022. Então nós vimos aqui de 2018 a pelo menos 2022 variações de 3.3, 3.2, 3.4, ou seja, ficou nessa variação. Ficou nessa variação. E nós vemos aqui nesse último dado que ainda não tem aquele pico para cima do último agora. Por quê? Porque ainda não tem El Ninho. Porque ainda não tem El Ninho. Aí agora, esse é o dado que a NASA apresentou somente assim. Onde que a gente não podia conferir o aumento relativo? E ela falou que aumentou 0,42 centímetros por ano. 0,42 centímetros por ano seria 4,2 milímetros por ano. Ou seja, aproximadamente, né, 0,1 de aumento, tá? Ou seja, 0,1 centímetros de aumento por causa, né, do El Ninho. Esse pico aqui que provocou. Ó. Esse pico aqui que provocou. Como mesmo a própria NASA informou. Tá? O aumento de 2022-2023, esse pico, tá, foi provocado, né, pelo El Ninho. Tá? Ou seja, teve o aumento lá no Pacífico, mas quando a gente faz a média global, a média do Pacífico aumentou muito mais do que 0,42, tá? Por causa justamente do El Ninho, mas ele entra no valor da média global. E a gente pode ver uma coisa interessante, que nesse site, nesse gráfico aqui, ele vai mostrar algumas situações, onde que flutuações sobe e desce. Ah, mas o nível está sempre aumentando. Claro que o nível está sempre aumentando. Por quê? Porque desde pelo menos a Idade Média, o nível do mar vem aumentando a uma taxa que cada vez aumenta um pouco mais. Tá? Lá no final da Idade Média, nós tivemos taxas que foi de 0,06, 0,06 milímetros. Na idade do gelo, na pequena idade do gelo, 0,01 milímetros. Mas mesmo assim ainda continuava aumentando. Pouquinho, mas aumentava. E essas variações, esse gráfico aqui, o interessante, tá? É que ele mostra o quê? O quanto o nível global aumentou em centímetros. E aí, agora está aproximadamente em 10 centímetros, tá? Desde 93. E o interessante são esses picos, ó. São essas variações. Sendo que cada pico aqui representa uma coisa. Só que esses picos, eles não são mais mostrados lá nos dados anteriores. Porque olha o pico que aconteceu aqui, ó. Ó, nós vemos picos e nós vemos um outro pico muito grande aqui. Esse pico, ele é muito próximo desse aqui. Tá? Por quê? Porque é uma síntota quase vertical, quase um gráfico vertical. Isso quer dizer o quê? Uma taxa de elevação muito grande. Uma taxa de elevação muito grande não quer dizer que
Ah, mas aí você está falando que a taxa aumentou, mas o nível do mar estava mais baixo. Claro. Por quê? Porque vai somando. Agora, quando nós temos essa taxa aqui, o que foi aqui? 2016. É o Ninho. Tivemos um grande pico. Aqui, ó, já tivemos uma grande baixa de taxa. Aqui, ó, outro grande pico, que é maior do que os picos com relação à média. O que foi aqui? Pouco antes de 2000. Outro é o Ninho, 98. E por aí vai, entendeu? Então, nós vemos aqui uma diminuição na taxa, ó, uma diminuição na taxa que ela veio um pouco antes, depois ela teve uma queda. O que teve um pouco antes do El Ninho ali? Nós tivemos 3 anos de Laninha, olha como a taxa aqui, ó, ela variou mais para baixo do que para cima, mas sempre subindo. Entendeu? Então o que acontece? Essa taxa de calor, essa taxa de variação, tudo isso aqui, tá? Enquanto tiver ainda, né, um planeta com tendência de aquecimento, isso vai continuar. Isso vai continuar. Agora, isso aí é totalmente alarmante para o que está acontecendo hoje em dia, para um futuro, né, onde vamos ter que aprender a ter guerras, né? Vamos entender a questão dos dados. Bom, isso aqui, tá, foi um trabalho também, uma pesquisa que mostra desde 1870, tá? Onde que nós podemos ver que houve uma elevação. E a taxa, ó, a taxa ela varia, ó, ela varia. Onde que no final aqui dos anos 2000, tal, a taxa era de quase o quê? Era acima dos 3. Era acima dos 3. E aqui nós tivemos o quê? Um El Ninho que aumentou a temperatura do planeta, aumentou a temperatura dos oceanos, e os oceanos eles demoram muito, mas muito mais tempo de trocar calor. Até porque, né, toda essa temperatura ela vai muito lá no fundo, então ela troca bem devagar. Existem algumas pesquisas que falam que essas trocas, elas, em alguns lugares e tal do oceano, elas podem acontecer em até 100 anos. Tá? Então, será que é isso? Será que não é? Ainda não sabemos. Mas nós sabemos que nos anos 20 estava bem baixo esse aumento, ó, aqui, ó. De repente, ó, teve um pulo, ó, dos anos 20 até os anos 40, onde que ó, praticamente mais que dobrou essa taxa. Essa taxa aqui, ó, dos anos 20, tá? Tá aqui, tá? Pouco acima de zero. Ela chegou o quê? Para os anos 40, acima do 2,5, ela chegou a 2,6. Ou seja, a taxa mais que dobrou entre 1920 e 1940. A taxa mais que dobrou. E o que acontece aqui, ó, de 0,42, que é 4,2 milímetros, seria justamente o quê? 0,1 acima das últimas, ó. Um pouco também, ó, acima aqui, ó, de 2021, ó. Ó, 2021, 3,4 milímetros por ano. Então, meus caros, aumentou, aumentou, tá aumentando, opa, tá aumentando, tá aumentando. Só que essa variação que já está aumentando já há algum tempo, depois de ter sofrido uma baixa, voltou a aumentar. Acontece que, meus caros amigos, por que em 1920 até 1940 a taxa mais que dobrou? Ah, mas não está 4,6 agora. Claro que não. Por quê? Porque a quantidade de calor que tinha no oceano não é igual agora. Simplesmente assim. A temperatura em 1920 era mais baixa do que agora. A quantidade recebida de calor no oceano mais baixo do que agora. Entendeu? Então, agora preste atenção numa coisa. Bom, agora com base nesse artigo aqui, que mostra o nível do mar de 6.000 anos para cá.
Ele é um apanhado de vários artigos, onde pega os dados e unifica num só, né? Só que aqui nós podemos ver que os dados eles falam, né, do Texas, Golfo do Texas, Austrália e Catar, né? Então nós vemos que houve uma queda, né, de onde estava até 2 metros acima do nível atual do mar, lá em torno de 5 mil até 4 mil anos atrás, e a partir, né, principalmente de 3 mil anos atrás, esse nível ali começou a cair, tá? Nesse local. Isso indica uma coisa, que a evolução da taxa do nível médio do mar caiu junto, tá? Apesar da elevação ainda. Então mostrou que para agora, depois, ó, uma pequena volta, né, de subida, mas ficou abaixo, né, vamos dizer, do zero, tá, com relação onde que, se a gente pegar há 6 mil anos atrás, muitos desses locais, ó, estavam até mais de 10 metros abaixo, né, onde que, por exemplo, lá no Catar, quase 5 metros, lá no Golfo do Texas, né, estava abaixo de 10 metros, e lá na Austrália, tá? Aqui estava abaixo, né? Abaixo de 15 metros. Não, na Austrália os dados estão em vermelho, os dados estão aqui, tá? Mais para cá, tá? Onde estava abaixo de zero. Esse daqui é o dado dessa pesquisa aqui, ó, dessa pesquisa aqui, tá? E mostra também um dado abaixo de 15 metros. Então, nós podemos ver que depois, quando eles falam, justamente uma nova subida significante aconteceu após, né, 1700, tá? No ano 1700 depois de Cristo. Então, acontece que nessa volta, né, dessa subida, ela começa bem simplesinha, bem levezinha, e depois ela vai acelerando. Como nós vimos no trabalho anterior, que simplesmente o dado, né, mostra que houve mais que duplicou, né, mais que duplicou aqui em de 20 para 40. Tá? Em 20 anos, isso aqui mais que duplicou. Tá? Então, mais que duplicou, e isso não aconteceu de 93 até agora. Isso não aconteceu de 93 até agora, ou seja, nós estamos falando aí de mais de 30 anos. Certo? Então, vamos lá, porque, ou seja, o período é assim mesmo que faz. Nós estamos pegando dados semelhantes, né? E aí, nós podemos ver também que pós-glacial, tá? Ou seja, nós vemos aqui, ó, que o nível ele já foi 120 metros abaixo, né, durante a era glacial, justamente pela expansão das geleiras e tal, e uma rápida elevação aconteceu até 8 mil anos atrás, depois elevou um pouquinho, estabilizou e caiu. Tá? E aqui nós estamos falando de vários lugares, inclusive Santa Catarina, Rio de Janeiro, Senegal, né, Malaca, Austrália, Jamaica, Tahiti, Hudson, na Península de Hudson, Barbados, Lower Broad, não sei que lugar é esse, e Vietnã. Ou seja, mesmo essas pesquisas que nós estamos falando que houve essa rápida elevação, tá? São alguns lugares que a gente pega que mostram que houve, né, uma rápida subida. Principalmente aqui, ó, esses azuis aqui são aqui no início. Depois pegaram amarelo e vermelho e são mais aqui para o final. Ó. Mas e o que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós não temos como ver uma taxa de aumento, tá, como nós vemos hoje. Principalmente nos períodos mais antigos, mas nós temos estimativas. Esse aqui é onde começou a estabilizar, mas nós temos estimativas que nós vamos ver aqui. Por exemplo, na Indonésia, aí já é um local só, nós temos que o período já tivemos, né, elevação de 4 metros aproximadamente, tá? Maior. Isso foi há 3.200 anos atrás. Tá?
3.200 anos, 4.500. Ou seja, aqui, ó, em Sumatra, que ele próprio fala, que já teve de mais de 6 a 2.000 metros do que os níveis presentes. Aí nós pegamos também pesquisa lá da China, que mostra que também, ó, em torno de 6.000 anos, tá? Em torno de 6.000 anos, já esteve mais de 4 metros acima. Ou seja, aqui deve estar uns 5, 6. E nós sempre vemos o quê? Uma rápida elevação, onde mais ou menos, né, 10.000 anos, depois de 10.000 anos, que é o quê? O final do Pleistoceno, o início do Holoceno, o final da Era do Gelo. A mesma coisa acontece aqui, ó, em Vancouver. Nós temos aqui, ó, a variação e depois o nível cai. Onde começa a cair? Aproximadamente a queda é maior depois de 3.000 anos. Isso é. Bom, será que isso aí tem alguma coisa a ver, né, depois de 3.000 anos? Inclusive, né, o próprio Antônio Guterres falou que a elevação, hoje é maior do que 3.000 anos atrás. Então, todos os gráficos que nós estamos vendo, a partir de 3.000 anos começou a ter uma queda. E essa queda mostra que a taxa alterou. No Brasil, ó, olha só que interessante. Mesma coisa. Subida antes de 10, em torno de 5, 6 chegou no máximo e depois, ó, começou a cair. Aonde? Ó, a maior queda a partir de 3.000 anos. Será que, né, tá mostrando uma forte mudança, né, na forma como o oceano absorveu calor, no final do Holoceno, né, ou seja, no Holoceno, né, tardio, como agora, essas alterações, onde que teve realmente uma queda de temperatura no final do Holoceno tardio em muitos locais. E esse aqui que é um dos que eu mais gosto de pegar. Por quê? Porque ele pega a taxa de aumento desde lá do final do Pleistoceno, onde que nós vemos que no final do Pleistoceno já começou, ou seja, o degelo, já teve 16 milímetros por ano, passou para ainda 40 milímetros por ano no final do Pleistoceno e no Holoceno 45 milímetros por ano. 45 milímetros por ano, 45 milímetros por ano, vocês têm a menor noção de quanto daria isso em elevação? Tá? Então, vamos ver aqui, ó. 45 milímetros por ano. Tá? 45 milímetros por ano. Isso daí, se nós colocarmos, né, vamos ver quanto que isso aumentaria. Tá? Bom, 45 milímetros, tá? 45 milímetros são 4,5 centímetros, tá? Mas tudo bem, vamos multiplicar para ver quanto isso aí aumentaria por século. Opa, errei a conta aqui. 45 vezes. Eita. 45 vezes 100. 4.500 milímetros. 4.500 milímetros são 4,5 metros por século. 4.500 milímetros. Né? Você anda para cá. Né? Então você anda centímetros, decímetros, né? Centímetros, metros. Certo? Então, 4,5 metros. Ou seja, em um século durante o início do Holoceno, o nível do mar variou em 4,5 metros. É coisa pra caramba. É coisa pra caramba. Em 50 anos, dá mais de 2,25 metros. Ou seja, nessa época, os nossos antepassados, eles literalmente conseguiam ver o mar avançando. Aumento de chuva. E até naquele desenho Era do Gelo, né? Quando tem aquela inundação tal, que o tigre dorme e tem medo de água.
Aí quando ele acorda tá tudo molhado, né? É mais ou menos isso. Imagina, você constrói uma vila, um assentamentozinho e tal, e de repente, em 10 anos, tem que sair dali porque aumentou o nível. E nós estamos falando de 4,5 metros por século. E uma coisa que as pessoas não entendem é o quê? Que aumentou de centímetros assim, você tem um aumento também longitudinal. Tá? Isso aí é uma taxa que se mede que se compara com relação de como é uma praia, como é a parte justamente da geologia e também da geografia local, tá? Principalmente da geologia. Onde que, se nós pegarmos essa taxa, cada local, cada local, cada local é diferente. Cada local no planeta é diferente com relação de como vai ser esse aumento, tá? Esse aumento. E aí, o que acontece? Justamente o que eu estou falando, tá? O que eu estou falando, na verdade, seria a estimativa dentro de, um, de um continente e tal, tá? Que seria esse avanço do nível do mar que as pessoas têm esse medo todo, mas que simplesmente acabam, tá? não não vendo como é que é a crosta, é o chamado gradiente de praia, tá? É o chamado gradiente de praia. Que, por exemplo, o tipo de sedimentação é muito importante. Tipo de areia, se é rocha. As marés, a corrente. Eu sei que isso é um pouco difícil, tá? Tentando ver se eu conseguia simplificar, dar uma fugida, mas não tem como. Mas eu posso, se vocês quiserem depois, eu explico até como se dá isso aí e qual seria a razão de elevação versus avanço, tá? Mas volto a dizer, cada local é de um jeito. Cada local é de um jeito, tá? Então não adianta falar que se aumentar tanto vai ficar debaixo d'água, só se ficar debaixo d'água, porque não tem como saber com relação a uma elevação do mundo todo como que vai ficar localmente. Porque a elevação é uma coisa. Agora, a parte né, longitudinal, ou seja, quanto que vai avançar para dentro de um continente, de uma ilha e tal, é uma coisa totalmente diferente, certo? Às vezes, um local que tenha uma elevação menor pode ter um avanço maior. Mas, para finalizar, como eu falei para vocês que no final ia mostrar algo interessante, né? Então vamos ver o seguinte. Justamente eu mostrei para vocês essa situação aqui, ó, tá? Do site tal que mudou. Só que uma das coisas que me chamam muita atenção é justamente o senhor Guterres ele pedir mais dinheiro para parar a elevação do nível do mar. Pois é, né? E só que enquanto isso, né, até esse artigo bem legal aqui escrito lá pelos companheiros do Friend of Science, eles falam que enquanto isso o Runga Tonga impulsiona o clima extremo, né? E não os humanos. No caso, como eu disse aqui, a minha posição é que nós não somos um botão climático. Nossa influência não é totalmente como eles falam. Nós temos uma influência, mas não aquela influência definitiva sobre o nosso planeta, tá? Nós temos sim influência, aí e negar isso infelizmente é negar a ciência. Então aqui, ó, essa publicação é justamente de ontem, 29 de agosto, tá? Justamente aqui, ó, eu traduzi, né, Sociedade dos Amigos das Ciências, Friend of Science, tá? Podem procurar aí tranquilamente, eu faço parte dela. E aqui, esse artigo, né, publicado pela amiga Valentina Zarkova, ela lá da Universidade de Nortúmbria, ela fala justamente sobre a relação
uma possível relação do ENSO, né, do El Ninho, com variações solares, tá? E também atividades vulcânicas. E isso aqui que eu estou discutindo com ela, tá? E outros também, nós estamos discutindo esse assunto e colocando questões, né, que podem ser a favor ou não do artigo. E é assim que a gente faz. A discussão ela se dá nesse nível, discutindo se isso aí é possível ou não. A publicação dela está dentro dos padrões da normalidade científica, está tudo certinho como publicação, mas os dados eles têm que ser revisados, eles têm que ser isso. E claro, já foi publicado, já foi revisados, né, por pares. Tá? Agora, com isso, tá? Com isso, nós temos que vamos ver, tá? Vamos ver direitinho como que vai ficar isso aqui, tá? Porque fala no artigo muito interessante o que ela abordou da relação entre a não é atividade no caso solar com relação à emissão de explosão solar, não. Aqui nós estamos falando da posição, principalmente com a parte gravitacional junto com Júpiter, tá? Que poderia trazer alterações, principalmente no El Ninho. Olha só que interessante. Isso aí, tá? Já era meio que essa parte eu já desconfiava, já falava já há algum tempo. E a Valentina pegou os dados, discutiu, né, colocou em, em versões aqui até gráficos, tal. Isso aqui depois eu posso, né, assim que a gente terminar a discussão, eu trago para vocês aqui. Isso aqui é bem novo, tá? Uma coisa bem nova. Se for realmente, já tem vários especialistas lá juntos, né? Ou seja, foi publicado em 25 de abril de 2024, ou seja, uma publicação recente desse ano. E simplesmente, tá? Mostra também da relação da atividade vulcânica. E o professor Wissin, que é um especialista em vulcões, principalmente também submarinos, lá da Universidade de. Aquele lugar lá perto da China, esqueci o nome agora. Bom, então o amigo também, professor Wissin, tá nessa daí, tá? Onde que ele está analisando, a gente está em discussão e assim que tiver, tá? Assim que tiver a gente traz aqui para vocês, eu trago para vocês. E é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado, tá, da apresentação do vídeo em si e falar o seguinte, que o nível do mar está subindo, está subindo. O nível do mar ele apresentou taxas maiores, tá, do que há 3.000 anos atrás, apresentou. Agora, isso quer dizer é, alguma coisa assim alarmante, porque a quantidade de elevação do nível do mar já dobrou de 1920 a 1940, mas não dobrou de 93 até agora. Ou seja, então será que a velocidade de aumento dessa taxa ela estabilizou? Será que tem variações? Porque de 2018 até 2022, vocês viram que praticamente ficou lá. A taxa ficou praticamente constante. Aumentou agora por causa de um El Niño mais forte. Em 2016, nós vimos lá no gráfico, né, que também tivemos esse aumento por causa de um El Niño também muito forte, com a mesma coisa em 2008. Né? Ou seja, então essas variações aqui, tá? Essas variações aqui que nós vemos, esses picos, esses grandes picos principalmente, nós vemos que tem anos que é pico para baixo, pico para cima. Então, há sempre uma média nessa elevação. E esse resultado aqui, tá, seria com relação a 2023, de 2014 a 2023, eles fizeram essa soma e pegaram uma média. Só que essa média, se a gente pegar 2018 até 2022, não ficou assim. Então, esse pico de elevação por causa do El Niño causou realmente uma alteração nessa média. E vamos ver. Agora vamos aguardar os próximos anos, mas sem nenhum tipo de alarde, tá? Sem nenhum tipo
terrorismo, simplesmente é o nosso planeta. Nós vemos que isso acontece há pelo menos, ah, pelo que eu mostrei aqui, 10 mil anos, mas só que isso acontece há muito mais tempo. Variações de nível do mar, onde que no último interglacial o nível do mar foi bem mais alto do que agora, os lugares até 20 metros acima. Então, é isso aí. É isso que eu queria falar com vocês. Espero que tenham gostado. Já larga o dedo no like, né? Acho que merece o like se ficou até aqui. E ó, dá uma olhada aí no clube de membros, beleza? Não esquece que tem um lugar lá que você pode pedir vídeo. Forte abraço, até a próxima.